Boa noite, investidores. Vamos para mais um fechamento semanal de mercado. Hoje, sexta-feira, 3 de dezembro. Estou aqui com meu colega João Dalla Piccola me acompanhando aqui hoje. Bom, como de costume, vamos começar lá por fora. A gente teve destaque tanto na Europa, Estados Unidos e China. Principalmente, à frente a gente vai falar de doméstico, mas começando por fora, Europa, a gente teve decisão de política monetária, onde houve corte de juros amplamente esperado, que acabou desidratando ali e depreciando a moeda europeia perante outras moedas desenvolvidas. Nos Estados Unidos, a gente teve pedido de seguro-desemprego, veio em linha, levemente alta, mas em linha, mas o grande destaque foi para a trajetória inflacionária, que veio também como esperado, porém em alta. Então, como a gente já trouxe aqui em outros episódios, a trajetória inflacionária americana ela vem caindo, porém nas últimas duas verificações ela se mostrou alta. Isso naturalmente afeta a trajetória de juros que vinha acompanhando a trajetória inflacionária em queda e acaba começando a ser revisionada e revisada no aspecto de que talvez tenha menos cortes e talvez em magnitudes mais lenta, isso deixando os juros alto por mais tempo. Adicionalmente, lá como destaque na China, a gente teve uma notícia muito importante do Politburo, que é um órgão ali que representa a parte mais ativista do Partido Comunista Chinês, clamando por novos incentivos, principalmente fiscais, para estimular a economia. E isso teve uma reação muito positiva e acaba refletindo aqui para o Brasil, porque isso afeta todas as commodities. E aí, João, então, faz esse preâmbulo aí para a gente, comentando o impacto de mercado por esses principais destaques que a gente trouxe lá fora. Bom, Sequim, olhando essa dinâmica de mercado lá fora nessa semana, nós vemos os principais índices dos Estados Unidos fechando a semana em queda. Acho que o destaque aqui fica para o Russell, fechando a semana caindo um pouco mais de 2,5% e já precificando todo esse cenário e esses dados de inflação que vieram nesse repique já pelo segundo mês consecutivo. E aí a curva de juros foi um principal ponto que a gente viu uma abertura em todos os vértices no mercado durante essa semana, né? Acho que vale comentar aqui também, a gente vê mais uma vez o dólar se fortalecendo perante todas as moedas, as principais moedas, com o DXY fechando a semana com uma performance muito positiva, pouco mais de 1%. Tá? A perspectiva de China refletiu muito no preço das commodities, a gente viu o petróleo com uma performance muito positiva essa semana, pouco mais de 5%, e o minério respondendo também positivamente, mas uma magnitude um pouco menor que o petróleo. E quando a gente olha o cenário doméstico, foi mais uma semana de muita volatilidade, né, Sequim? Perfeito, João. O grande destaque da semana, principalmente aqui de doméstico, foi a decisão de política monetária que aconteceu na quarta-feira, onde estava amplamente esperado pelo mercado uma decisão de aumento de juros de 0,75 e a decisão foi de aumento de 1%. Bom, essa decisão da política monetária ela foi ancorada justamente pela trajetória fiscal do país, que a gente já vem trazendo aqui, o quão delicado ela está sendo devido aos gastos que o governo tem sido, inclusive, reticentes a ter iniciativas para contê-lo, da trajetória inflacionária e também do crescimento. Claro que uma coisa acaba puxando a outra, mas essa confluência, além de ter sido dada pela decisão de aumento de 1%, teve uma sinalização, caso esse quadro se permanecesse, de mais duas altas da mesma magnitude para frente, ou seja, então uma Selic que saiu de 11,25 foi para 12,25, a gente está falando que ali para o primeiro trimestre de 2025 a gente já tem praticamente contratado, a Selic está 14,25. Adicionalmente a isso, o pacote fiscal que vem sendo trabalhado pelo governo e já foi anunciado, mas com muitos questionamentos, ele vem sendo debatido no Congresso para sua aprovação, mas pelo que tudo indica, deve ser aprovado na semana que vem, com grande potencial de ser desidratado da proposta inicial, que já não estava agradando muito o mercado. Então, isso daí afeta também o ânimo do mercado. O mercado acaba punindo muito, né, principalmente os juros, a trajetória do dólar e principalmente algumas empresas que dependem dessa sensibilidade. Então, João, como que o mercado assim, recebeu essa notícia? É claro que essa confluência de política monetária com fiscal muito mal resolvido, como que isso afetou os ativos de risco aqui no Brasil? Bom, mais uma vez, é muita incerteza que o mercado precifica nesse cenário. E diante dos dados que a gente está acompanhando e das decisões recentes, o Ibovespa e os principais índices aqui, eles vão fechar a semana em queda, né? O Ibovespa vai cair um pouco mais de 1% na semana, e o destaque negativo, né, fica justamente para esses setores mais sensíveis
aos juros, principalmente. Então a gente vê várias empresas do setor imobiliário caindo um pouco mais de 2,5% na semana e também algumas empresas ligadas ao consumo doméstico caindo por volta de 3% na semana. E a performance positiva das commodities até tentou arrefecer um pouco essa queda do Ibovespa. Petrobras segurou na semana, subindo um pouco mais de 1%, pelo petróleo que se fortaleceu na semana. Quando a gente olha para o dólar, foi mais uma semana marcada de muita volatilidade diante de tudo que está acontecendo, mas de qualquer forma a gente vê o dólar se consolidando nesses patamares acima de R$6, fechando a semana acima desse patamar de 6,04. Tá? E os juros, ele refletiu mais uma vez essa decisão, agora que o mercado já não estava esperando em relação à política monetária, então a gente viu os vértices mais curtos subindo mais forte, o mercado reprecificando essas novas altas que o comitê deixou contratado caso o cenário continue nessa forma, e a ponta mais longa da curva também vai fechar a semana abrindo um pouco mais de 15 bips. Eu acho que foi uma semana muito movimentada e a semana que vem deve continuar à medida que a gente vai vendo o desenrolar dessa questão fiscal que vem preenchendo todas as headlines no noticiário recentemente, né? Bom, e para a semana que vem, vamos começar, já começa já no domingo, na China, a gente tem vendas do varejo e produção industrial, assim como nos Estados Unidos também, vendas do varejo e produção industrial na terça-feira, e grandes atenções voltadas para a quarta-feira, que é a decisão de política monetária nos Estados Unidos, decisão de corte de juros, e na sexta-feira, dados de inflação nos Estados Unidos. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Um grande abraço a todos. Bom final de semana. Obrigado, investidores, e até a próxima semana.